Olá, pessoal! Podcast Debates Esportivos no ar aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação e o nosso assunto hoje, Olimpismo 365, a valorização do espírito olímpico. E olha, o programa hoje é muito especial, porque temos um herói olímpico conosco. Está aqui o Charlie Pereira, meu parceiro de sempre aqui no nosso podcast. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Pasqueto? E hoje é motivo realmente de muita emoção, de muita alegria para a gente aqui no podcast Debate Esportivo. Como você definiu bem, nós temos aqui na bancada de hoje um herói olímpico. Olha, a humildade dele é cativante. Já falou aqui com os nossos jovens, já abraçou todo mundo, tirou foto com todo mundo. Já correu. Me fez uma revelação aqui que eu não posso falar no ar, mas que eu me senti muito à vontade para continuar a minha rotina de treinos. Quem está conosco é o medalhista olímpico em Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, o maior maratonista da história do Brasil, um dos maiores da história do esporte, é uma lenda olímpica. Quem vai participar conosco também, antes de pegar aqui o salve do Vanderlei, é a jornalista Paula Parreira, editora do jornal O Popular. Vanderlei, que honra para a gente recebê-lo aqui. Muito bom, viu? Opa, muito bom poder estar novamente em Goiânia, né? E poder falar de olimpismo, falar de maratona, falar do esporte em geral, né? Esporte sempre foi a minha vida. Não, e muito legal a tua presença aqui, você não faz ideia. Paula, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para participar do nosso podcast. Obrigada a vocês pelo convite. Charlie, quanta coisa que a gente tem para perguntar para o Vanderlei, né? Vamos dar a oportunidade da Paula abrir, afinal ela é visita, é a nossa convidada. E atleta também. Atleta também. Boa. Aliás, aqui nós temos um atleta, um quase atleta e um ex-atleta, Vanderlei. O ex-atleta é ele aqui, ó, do meu lado. Segunda eu começo, Vanderlei. Segunda. Bom, tá chegando. Olha, só para fazer uma introdução aqui, o Vanderlei está conosco porque ele foi um dos nossos heróis olímpicos no programa Olimpismo 365 da Renaps, que envolve o Sistema Sagres de Comunicação e os nossos milhares de jovens espalhados pelas unidades em todo o Brasil. O Vanderlei foi o nosso terceiro herói olímpico a participar. Começamos em Brasília com a Fabi do vôlei, depois tivemos em Palmas o Daniel Dias, da paranatação, e agora o Vanderlei conosco aqui também, da maratona. O que é o Olimpismo 365? É mostrar ao jovem que os valores olímpicos, eles podem ser empregados, além da competição, no dia a dia, como respeito, como coragem, perseverança, educação, entre outras coisas legais. Então é por isso que o Vanderlei está aqui para bater um papo conosco. Paula, fique à vontade, pergunte para o Vanderlei aí. Bom, vamos lá. Eu quero falar muito sobre esporte, maratona, Olimpíada, mas primeiro quero começar te perguntando como é que tá a vida, Vanderlei. Como é que é a sua vida no momento? Conta pra gente como é que são seus treinos, se você continua correndo ou não, como você desfruta dos 54 anos no momento, como é que tá a sua vida? Bom, eu recentemente, né, tive um grande desafio, né? Depois de 19 anos, correr a Maratona Olímpica de Atenas, né? Foi contemplado agora, dia 12 de novembro. Poder voltar, né? Correr aquela maratona, curtir um pouco, né? Cada quilômetro daquela prova, que foi uma prova especial, o momento mais importante da carreira da minha vida. Mas também foi um grande desafio, né? 19 anos depois, com 54 anos de idade, e um treinamento completamente diferente, né? Até um treinamento para minha realidade de hoje, né? Completamente diferente de 2004, né? Mais tranquilo? Mais tranquilo. 2004 eu estava no melhor momento, fazendo as minhas melhores performances na maratona, né? E essa maratona de agora foi mais um desafio, né? Mas a vontade sempre foi muito grande, né? De poder voltar a Atenas para correr. Eu já tinha voltado em outras ocasiões, mas não para correr, né? E era algo que eu tinha colocado para mim como propósito, né? Um dia eu quero voltar a correr a Maratona Olímpica de Atenas, para sentir uma sensação do qual eu não senti tanto como foi em 2004. Né? Para curtir. Para curtir. Porque 2004 foi muito intensa, né? Isso não quer dizer também Antes, durante e depois, né, Vanderlei? Exatamente. Não porque agora foi diferente, né? Agora foi muito prazeroso curtir a cada quilômetro essa maratona. E foi muito especial, né? No quilômetro 36 lá,
tinha uma aglomeração lá de uma torcida enorme ali, que eu recebi muito carinho e apoio ali, que foi também crucial naquele momento da prova, né? Principalmente nessas condições físicas que eu me encontro agora. Mas foi desafiador, né? Poder chegar no final da prova, completando a prova ali, com 2 horas, 54 minutos e 29 segundos. Uma preparação modesta comparada a 2004, né? Uhum. Mas eu acho que toda essa experiência, essa vivência esportiva, me ajudou muito, né? E eu acredito muito nessa experiência minha para me levar até o final. Mas foi muito prazeroso. Mas como foi passar pelo quilômetro 35, 36, quilômetro emblemático para você e para a história dos Jogos Olímpicos, né? Quando lá em Atenas você foi interceptado por um padre irlandês maluco que quebrou o seu ritmo de corrida, que te deu um baita susto, não só você, para todos nós que estávamos acompanhando e torcendo, né? Mas foi passar ali de novo, que filme que passou na sua cabeça? Olha, foi assim, um momento completamente diferente, né? Sentimento quanto ao fato, nenhum. Não tive nenhum sentimento, né? Mas o acolhimento das pessoas na passagem, naquele determinado momento do percurso ali, foi muito especial. E foi importante porque ali já começou a vir o estresse, o cansaço físico, a fadiga muscular, que é normal dentro de uma maratona, no quilômetro 36. E, na verdade, eu tive que, naquele momento, me conter também um pouco da emoção que me veio à tona ali, né? Uhum. De ser completamente diferente de 2004, né? Deu uma sensação assim, sabe aquela vontade de chorar, mas aquele choro gostoso? Então, eu tive que me conter um pouco ali para não atrapalhar a minha concentração para chegar até o final da prova, né? Mas aquilo ali acabou me trazendo uma energia muito positiva, que eu acho que aquilo ali me ajudou muito para completar a prova em 2 horas e 54, porque a partir daquele momento ali eu coloquei como propósito. Eu falei, não, agora eu tenho que terminar, não posso chegar no final e desistir, né? Até porque... Esse povo arrumou esse trem tudo aqui por causa de mim, não posso parar. Mas a responsabilidade se tornou maior naquele momento ali. Sim. Porque, na verdade, a princípio eu tinha combinado com o meu treinador, até porque a gente tinha feito um treino para maratona, um curto espaço de tempo, né? Então, não tive tempo suficiente para me preparar adequadamente. E aí, claro, antes de largar a prova, eu conversei com o meu treinador. Não, eu quero correr a maratona para 3 horas e 15, 3 horas e 20, já tinha programado um determinado ritmo. Mas o instinto acho que falou mais alto. E aí eu comecei a correr a 4,5, 4,6 por quilômetro, fui me sentindo bem. E aí eu já fui fazendo uma previsão, né? Eu passei a meia maratona com 1h25. E aí quando passou a meia maratona... Aí, Pasquito, 1h25. 1h25. Viu? Aí passando a meia maratona, aí eu comecei a pensar, fazer a matemática que todo atleta faz isso. Todo corredor tem um pouco de matemático, né, Vanderlei? Assim, de correr já fazendo previsões, assim, do tempo. Aí a gente vê a importância da corrida, não é só física, né? Que trabalha também a questão... A mente é importante, muito importante. E aí eu pensava comigo, né? Eu passei 1h25, se eu dobrar, aí eu acrescento mais 5 minutos, ainda vai dar abaixo de 3. Sub 3. Aí eu coloquei desafio. E eu quero correr abaixo de 3. E aí, depois do quilômetro 36, sendo recepcionado lá com toda aquela galera, com as bandeiras brancas, tá? Aí eu falei, agora vai custar caro, agora tem que terminar a prova mesmo, né? E aí eu comecei a fazer outra matemática. Aí eu pensava comigo, mas no ritmo das minhas passagens até então, mas se eu ainda andar 2 quilômetros e terminar correndo no final, eu ainda faço abaixo de 3. Então, a todo momento... Mas você não andou? Não, em momento algum eu andei. Mas a todo momento eu ia fazendo a matemática. E com aquela missão de não decepcionar aquelas pessoas que estavam ali me apoiando. E a matemática foi perfeita, né? 1h25 vezes 2 mais 5 minutos. Mas você o fez Vanderlei em 2 falou horas uma coisa. 54 E a Paula é atleta. A Paula, né, se especializou na natação. Foi um esporte que você sempre gostou, né, Paula? E aí eu quero me tornar uma maratonista, Vanderlei, mas aquática. Eu vou completar os 10 quilômetros no ano que vem. Eu tô fazendo 5 por enquanto. Mas na natação, que é um esporte... Não, pra mim, mais ainda. Às vezes solitário, né? Uhum. Como é que é essa questão do psicológico? Do pensado, assim, eu quero fazer nesse tempo, ou às vezes o pensamento vai longe, às vezes não tá nem
nas braçadas, tá em outro assunto? Bom, a gente passa por fases, não sei se o Vanderlei concorda, você passa por várias fases, a fase da empolgação, a fase da raiva, a fase do cansaço, a fase do questionamento, por que eu me meti nisso, e depois vai passando, né, as coisas vão passando, tempo, quilômetros. E aí vem a persistência, né? Isso, não, e aí eu tenho que chegar, eu vou chegar, a persistência ali, não, eu vou chegar, eu vou conseguir, mas essas transições durante a atividade é que nos faz ir até o final, né? Porque muitas vezes você está nadando ali, você começa a pensar, até fazer planos, né? Às vezes nem do cotidiano da atividade que você está fazendo ali, e às vezes você começa a fazer um planejamento, um sonho, alguma coisa. Pescar. Pescar também. Fala, vou sair dessa que eu tô doido para ir pescar. Lista de supermercado, essas coisas. Ô, Vanderlei, eu queria continuar no episódio de Atenas, se você me permite, porque o rapaz que te salvou morreu no início do ano, né? O grego lá, o fortão, que deu... Polivas Cossivas. Que deu mata-leão no padre. Eu já acompanhei sua palestra. Você cultivou o perdão durante esse tempo todo a esse padre maluco. Você chegou a encontrá-lo depois? Não. Na verdade, a imprensa cogitava um encontro, né? Mas eu nunca tive um olhar positivo para isso, né? Até porque eu estaria indo ao encontro dos verdadeiros interesses dele, que é se autopromover. Claro. Então, pensando dessa forma, eu nunca aceitei esse encontro. Até porque ele já tinha feito um pedido formal através da mídia, pedindo perdão para mim, da situação, do fato. Então, não tinha um porquê tá compartilhando ou convivendo uma atitude que não foi exemplar, né? Então, na verdade, eu sempre abri mão dessa possibilidade. E eu acho que o mais importante foi o perdão no calor da emoção, no final da prova ali. E assim, não tem maldade, eu não sinto nenhum tipo de frustração ou algo que seja negativo para mim. Então, não faz parte do meu contexto. E aí você estava liderando, perdeu 2 posições, foi ultrapassado por dois concorrentes, ganha medalha de bronze. Você, na palestra aos jovens, falou do significado que foi chegar ali no estádio, ser ovacionado, né? Recebeu a medalha olímpica, né? Você estava na sua 3ª edição de Jogos, mas e depois vem a notícia que você ganha a medalha que está aqui, né? Você pode até mostrar para a gente aí, aqui, por né? favor, Fala um pouquinho dessa conquista, dessa medalha. Como é que chegou a notícia para você? Bom, essa medalha, essa aqui é uma medalha olímpica, né? Essa aqui Essa é de Atenas. Essa aqui era tão sonhada, né? E eu sempre falo, a Barão Pierre de Coubertin foi consequência, né? E ela é linda. Não, é fantástica, essa medalha Mas como é que foi receber a notícia? Olha, de uma certa forma, claro que logo após o término da prova, tanto a Confederação Brasileira de Atletismo como o Comitê Olímpico do Brasil entrou com recurso para rever aquela situação, até porque houve uma grande falha na segurança. Porque jamais o padre irlandês deveria estar ali no recinto da corrida. Mas tentou-se entrar com recurso, não para tirar a medalha de ouro do Stefano Baldini, né, que foi o campeão, mas um reconhecimento da falta de segurança, e o prejudicado tinha sido eu, para que eles pudessem conceder mais uma medalha. E foi uma forma do Comitê Olímpico Internacional reparar tudo isso, e a forma do qual eu cheguei, me concedeu a maior honraria, né? Que foi a medalha Pierre de Coubertin. Se não me engano, você é o único atleta latino-americano a ter essa maior condecoração. E, claro, que eu acho, assim, nada poderia acontecer por acaso, né? Tudo isso aí, eu acho que foi uma forma de ter o reconhecimento que eu tenho hoje, em todos os sentidos. Eu acho que ter conquistado uma medalha de bronze me deu a oportunidade, da forma que foi, ter um grande reconhecimento no meu país. Porque, na verdade, a gente não tem essa cultura esportiva de valorizar os grandes feitos e os grandes heróis do esporte. Então, a nossa memória é muito curta, é vaga. Então, e isso, a gente só vai agregar essa cultura se a gente começar a trabalhar o olimpismo na onde? Nas escolas. No dia a dia dos jovens. E deu para reparar que o quanto as pessoas reconhecem o seu feito na sua palestra para os jovens aqui no nosso núcleo. E o nosso repórter, o Rodrigo Fumaça, produziu uma reportagem
sobre a sua visita aqui para a gente poder falar mais sobre esse reconhecimento. Vamos acompanhar. Fala pessoal, tudo bem? Chegamos a mais um evento do Olimpismo 365. O primeiro aconteceu em Brasília com a participação da Fabi Alves, ela que é bicampeã olímpica e falou com jovens, ele trocou toda a sua experiência, foi muito bacana e cara, ela trouxe suas medalhas olímpicas, foi muito legal de ver de perto isso, tanto a medalha de Pequim quanto a de Londres. E rolou evento também em Palmas, capital do Tocantins, e contou com a presença do maior campeão paralímpico da história, Daniel Dias. Ele palestrou para diversos jovens e também participou de uma oficina de natação, inspirando futuros atletas da natação brasileira. E aqui em Goiânia, no núcleo Seu Jaime, tivemos a última edição e, o cara que participou tá aí com você, Pasquetto, Vanderlei Cordeiro. E não pensa que ele ficou só no ar-condicionado, de boa. Ele até correu com nossos jovens em uma mini maratona em torno do nosso núcleo. Foi muito bacana. Teve medalha, teve pista de largada, teve de tudo. Foi muito legal, uma verdadeira experiência olímpica. E além dessa mini maratona, ele também palestrou pra galera e, sem dúvida, inspirou muita gente e vários jovens se amarraram. Se liga. Nós, garotos que tem um sonho, muitas das vezes não tem condição, às vezes financeira, ou às vezes por algum motivo não tem apoio dos pais também, mas sempre um incentivo ver alguém de fora, né, que veio do interior, crescendo, isso com certeza é inspirador, porque eu olho ele, mas daqui amanhã ou depois pode ser eu também. Teve uma emoção em mim, sim, uma animação muito boa, tipo, vou até começar a correr também, ter essa motivação para correr, essa corrida que deu uma acelerada. Metade, tipo, uma volta inteira foi com ele do meu lado, eu junto, nós todos animados ali, metade da primeira volta, da segunda volta não conseguia correr mais, não tem como, o sedentarismo dominou eu, mas foi incrível a experiência de hoje. Vim de longe, sou de Anápolis, vim de anos pra cá, experiência incrível, incrível mesmo, em todas as formas. A gente quis trazer nesse evento a experiência para o jovem de todos os detalhes de uma corrida mesmo. Então a gente tinha um pórtico, a gente tinha número de peito, faixa, né? A gente tinha medalha, o lanche, a água. Então todos esses detalhes a gente pensou com muito carinho para que eles vivessem, embora tenha sido um percurso rápido, mas eles vivessem essa oportunidade, essa experiência de participar de uma corrida. A gente fica muito feliz com a coroação dos nossos 3 eventos do Olimpismo, né? Primeiro foi Brasília, com a Fabi Alves, depois Palmas, com o Daniel Dias, e agora aqui em Goiânia com o Vanderlei Cordeiro, e a gente fica muito feliz com os jovens terem tido a oportunidade de correrem com um atleta olímpico e percebe aqui na turma de Goiás um ânimo muito grande com relação a pegar essas inspirações de vida e transformarem as suas próprias vidas. Então acho que esse é um dos valores e um dos objetivos do Olimpismo, e nesse campo a gente vai encerrar o ano com aquela sensação de dever cumprido para planejar 2024 as nossas ações que vão ser práticas esportivas. E Vanderlei, deu para reparar que os jovens se interessaram, porque a maioria ali talvez nem tivesse nascido. Não, a maioria, com certeza. Com certeza, né? Quando aconteceu o estudo. Eu tinha 5 anos. De rádio? De rádio, não. De rádio ele já tinha uns 25. De rádio já tinha muito tempo. 96 eu tava... Foi agosto? Dia 29 de agosto. Não, não foi 2006. Foi 2004. Eu já tava com 24. Que eu sou de 80... Revelei minha idade aqui, 43. A Paula eu não vou perguntar, 22, não precisa falar. Eu tava Paula. com 22. O Charlie já tava... Vanderlei, voltando ao tema aqui. Vamos à entrevista, vamos lá. Gostaria de sentir a percepção do seu ponto de vista, assim. Você tem a plena consciência, imagino, da importância que você tem de dar o exemplo para todo mundo, né? Eu carrego a minha história como um grande legado, né? Eu sempre falo, eu chego diante de um público como esse, eu não me vejo diferente. Eu vejo que esse público é a minha cara, que a minha história não é diferente da história de cada um desses jovens. Então, eu me identifico com eles. Então, é fácil transmitir essa mensagem para cada um deles, porque, na verdade, eu estou falando algo que eu vivenciei, eu compartilhei todos os momentos da minha vida. E o mais importante é você transmitir isso.
Então, eu transmito isso de uma forma muito natural. Não me prendo a isso, não me enalteço disso, entendeu? Porque é tão fácil falar da minha história, eu falar da minha história, porque foi algo vivido, é algo do meu cotidiano. E não só a minha história, o meu cotidiano de hoje, a minha vida. E é legal, porque você consegue chamar a atenção desses jovens. Eles começam a olhar e falar assim, poxa, mas a história do Vanderlei não é diferente. Olha que legal, a família do Vanderlei é igual à minha. Olha, a mesma dificuldade que o Vanderlei, a gente passa em casa também. Então, eles começam a identificar. Então, é muito fácil você transmitir essa mensagem, porque a minha vida e a minha história não vai ser diferente da história deles. E é muito gostoso, quando você vem num público como esse, cara, poder falar dessa história. Porque você não está falando por pessoas diferentes. Porque dá a impressão, parece que eles já fazem parte do meu cotidiano. Então, passar essa mensagem é muito gostoso e é muito gratificante. Ô, Vanderlei, em 2004, você disse ali, abre aspas para você, era impossível um brasileiro ganhar a maratona ou ser medalhista na maratona em Atenas em 2004. Você dizia sobre a falta de expectativa dos brasileiros, da imprensa inclusive, né, sem projetar aquela medalha sua ali. Você liderava a prova quando o padre te interrompeu. O Charlie contou aqui que duas pessoas te passaram, você chegou ao pódio, né, medalha de bronze. Como é que você se sentiu, assim, sem a projeção e depois conquistando, sendo que antes você estava voando, né? Você falou do seu problema no ombro, mas você tinha feito bons tempos, ganhado a Maratona de Hamburgo e tal. E como que você vê o cenário hoje? Hoje também é impossível um brasileiro chegar no pódio da maratona? É até engraçado, né? Você falar de tudo isso e essa expectativa, né? Uhum. Porque, na verdade, tirando o meio do esporte, pouca gente estava acompanhando a maratona em 2004. A corrida ainda é um esporte marginalizado. Uhum. Então, mas em 2004, a maratona, tirando aqueles que já faziam parte do meio da corrida, esse sim estava vendo a prova. Mas, no geral, os brasileiros, ninguém estava assistindo a prova, não. E poucas TV abertas estavam passando a prova. Uhum. Aí, a partir do momento, nos Jogos Olímpicos, em Atenas, passou um brasileiro a liderar a prova, foi chamando a atenção e foi comovendo uma nação inteira. E aí esse sentimento de revolta de todos, quando aconteceu aquele fato, eu queria matar o cara, se eu estivesse lá eu tinha espancado o cara, mas é um sentimento que anteriormente o brasileiro não tinha pela corrida. E aí o que acontece? Despertou a paixão pela corrida. E aí eu sempre falo, tinha o antes e o depois de 2004, o mundo da corrida. Depois de 2004, a corrida virou uma febre. A gente viveu o momento Guga, sim, quando ele venceu o Roland Garros várias vezes. Toda criança estava com uma raquete. Estamos vivendo um momento agora do skate, com a Raíssa. Exatamente. Então, isso aí é impactante de uma forma muito pontual, quando poderia ser muito mais massiva. Diante das ações, principalmente, eu falo, dentro da escola. Porque se nós não fizermos um trabalho na base, quem serão os futuros atletas? E aí você começa a colocar expectativa e começa a perguntar, o que você acha dos próximos atletas? Quem que você acha que vai ganhar medalha? E aí? Hoje nós temos, a Paula perguntou, nós temos o Daniel Nascimento, né? Sim, que é um maratonista que ficou, acho que na última importante, que foi Valência, ali em 35º, por aí, mas ele é muito novo ainda, né, Vanderlei? Tem muito a crescer, né? Sim, é um atleta que já mostrou que tem um grande potencial, mas é aquilo também, tem que ter o comprometimento, disciplina e a perseverança. Agora, com o Kipchoge aí é difícil, né, alguém... Aquilo ali é muito louco, hein, Vanderlei? Não, mas se você coloca uma relação, uma diferença hoje de um recordista, na mesma situação... E ele não é o recordista. E ele não é o recordista, acabou de... Não, mas essa mesma situação que você colocou para mim, em 2004 existia. Potergar era o melhor, era o recordista do mundo. E estava lá, ele foi 10º na maratona. Na que você foi terceiro. Que eu fui terceiro. Então, tudo na maratona pode acontecer. Mas para você fazer parte do contexto, você tem que fazer por onde? Nada é por acaso, não é sorte não, é trabalho. Agora Vanderlei, o que você acha que teria mudado na sua vida se você tivesse ganhado a medalha de ouro? Para mim, eu acho que não mudaria nada. Mas da forma que foi conquistar a medalha de bronze, mudou tudo. É por isso que eu tô falando. Será que a medalha de ouro
né, ela te daria o reconhecimento que deu toda a situação para o bronze. O que você viveu com bronze, com reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional. Na sequência, você tem uma honraria gigante, que é acender, né, a pira olímpica. Posso dar uma resposta? Eu preferi o ouro. Imagina. Aí é o espírito competitivo, né, Vanderlei? Não, é uma vida toda dedicada para vivenciar aquele momento. E foi tirada a grande chance de eu, pelo menos, ter lutado até o final. Por que eu preferia, se tivesse condições naquele momento, se nada tivesse atrapalhado eu, ter brigado até o final pelo ouro? Mesmo que não tivesse ganho, mas que eu pudesse ter a chance de lutar até o final. Mas em momento algum eu coloquei em dúvida. Se eu estava correndo por ouro. Claro que o cara liderando a prova tem que correr pelo ouro, né? E aí mas o que aconteceu com você depois do fato, o episódio e tal, foi diferente, foi mais impactante? Foi. Mas eu nunca enalteci disso. Isso faz parte da minha história, mas eu nunca enalteci disso. Se eu fosse um atleta que fosse marqueteiro e quisesse tirar proveito de tudo isso aqui que aconteceu comigo, com o fato, cara, por isso que eu falo, eu preferia a medalha de ouro, nem que não tivesse tanta reconhecimento, seria mais um, mas seria mais um que lutou até o final para buscar um grande objetivo, que foi a vida toda. Porque o atleta... Você se preparou para isso. A gente busca um momento único. É único isso aí pra gente, que é competitivo. Cara, não é ninguém que coloca a gente lá. Todo mundo fala, poxa, cara, Vanderlei, sorte tua que o padre agarrou. Aí que mérito esse padre tem na minha carreira? Ele não faz parte do meu cotidiano, na minha busca. Verdade. Ele entrou, por acaso, num momento pontual. Ele quis aparecer. Num momento pontual que interrompeu uma trajetória de uma vida longa. Ele tirou o meu melhor momento da minha vida, da minha carreira. Mas, pelo outro lado, o fato me engrandeceu. Me engrandeceu pela conduta de um verdadeiro espírito olímpico. Não pelo mérito da conquista da medalha de bronze. Não, por tudo aquilo que o esporte me ensinou. Porque se eu fosse um cara arrogante lá, naquele momento da agressão, mesmo se não tivesse ter tentado ali, enraivado ali, partir para cima do cara, ou chegasse no final da prova lá reclamando, chutando o balde, vê se eu teria esse reconhecimento que eu tenho hoje. Isso é importante, né? É importante dizer, né, que a medalha Barão Pierre de Coubertin, ela vem pela forma como o Vanderlei encarou a coisa, né? O que ele demonstrou naquele momento, como ele valorizou a conquista, estar no pódio, como ele respeitou aquela prova, aquela história, a história olímpica, né? Os valores olímpicos, o lema olímpico, né? Você disse que aquilo te engrandeceu, mas aquilo só mostrou para todo mundo o quanto você já era grande, né? Porque você ser grande fez você encarar aquilo daquele jeito. Porque imagina eu chegar no final de uma prova, se a partir do momento que a mídia me fizesse essas perguntas, se eu falasse, eu não ganhei o ouro porque houve uma falha. Agora, imagina a organização dos jogos, o que seria para eles, o impacto, né? Eu ter esse olhar agora, mas naquele momento nunca passou pela minha cabeça. Mas imagina se eu tivesse feito isso. Cara, ia ser a maior decepção para os Jogos de Atenas. Se eu chegasse lá reivindicando, falando que faltou segurança. Em momento algum, eu falei do fato da pessoa, em momento algum. Entendeu? Eu sempre enalteci a minha superação de ter sobressaído daquela situação e ter conquistado a medalha. Então isso me engrandeceu, que esse grande reconhecimento que eu tenho hoje. Vanderlei, vamos ver se você é bom de conta e de memória. Você disse que cada fio de cabelo perdido é 1 quilômetro percorrido. Então você percorreu mais ou menos quantos 1000 quilômetros na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Dá para dar umas 3 voltas aí no globo, né? Perdeu o cabelo, hein, Vanderlei? É muito cabelo perdido. Caramba. É que a gente fica muito exposto também no sol, suor, usando boné. Mas isso aí não... Todo careca tem uma história, né? Olha, tem uma desculpa, né? Eu digo, desculpa também. Vanderlei, aqui assim, você é a nossa estrela, mas eu digo, e sempre sou muito confidente ao Charlie aqui, a corrida de rua me salvou, cara, porque durante a pandemia eu tava uma bola, com todo respeito ao nosso amigo Charlie, que foi corredor, isso é sério. Charlie correu meia maratona, né, Charlie? Correu em Amsterdã, correu em vários lugares. Cara, correr na rua é uma parada bem legal, muito legal. Estamos gravando aqui hoje,
Ontem à noite eu volto do meu serviço até minha casa correndo, no meio da rua, um dia sim, um dia não. E eu perguntei para você se correr às 5h45 para um homem na minha condição se era bom, você disse que sim. Então tá tudo certo, eu tô muito satisfeito. Mas o mais importante... Mas sei que posso melhorar, porque eu faço muita coisa errada ainda. Não, mas o importante é que nunca é tarde para começar, né? Eu comecei aos 40. O impacto do esporte na vida da pessoa é muito grande, né? É excelente, excelente. Traz muita energia, disposição, muda a vida por completo. E é legal, né? E eu sei que as pessoas estão nos vendo, estão nos ouvindo. E aí vamos falar um pouquinho, vamos falar das minhas origens, né? Lá, então, eu falar quero do interior do falar das Paraná, suas origens. só para dar um recadinho rapidinho aqui. As pessoas que estão nos ouvindo aí, principalmente o pessoal do interior, eu vou falar da minha história, né? O cara que era boia fria, cortador de cana, catava algodão, colhia feijão. Então, todo o serviço da roça, o Vanderlei fez. Acordava que horas? 4h30, 4 horas da manhã, em cima de um trator, assim, cima de um trator, andar 10, 12, 20 quilômetros, para depois um dia árduo de trabalho. Aí eu voltava correndo, né? Era o único momento que eu tinha para treinar, eu abria a mão do trator lá e voltava correndo. Que legal. Aí corria 5, 6 quilômetros, já naquela fadiga do cansaço do dia de trabalho. Esse menino é doido. Não, todo mundo falava, isso é doido. Ah, vai trabalhar. Eu tinha trabalhado o dia todo no facão, cara, ainda falar para ir trabalhar. Mas aqui eu falo, tem muita gente que está nos ouvindo, que está lá, que tem um sonho de ser atleta, está lá no campo, muitas vezes na lida com o gado, às vezes está lá no corte da cana, às vezes está lá, trabalhando lá na roça de milho, e vai ouvir essa mensagem aqui. Cara, não importa de onde que você está, o importante é onde que você quer chegar. Então, eu só cheguei porque eu alimentei o sonho. Ah, Vanderlei, mas é difícil, cara, eu não tenho apoio, cara, eu não tenho patrocínio, não tem nada, cara, eu não tenho um tênis. E o Vanderlei tinha? Não tinha. O primeiro tênis que o Vanderlei usou foi emprestado, quando foi disputar uma seletiva lá dentro da escola. Mas a ideia, né, Vanderlei, a Paula já vai fazer uma pergunta, não é começar a correr para ser um profissional vitorioso como você foi. É começar a correr, bater uma bola, praticar esporte para ter qualidade de vida. E para se divertir também, né? Se divertir, ter uma perspectiva melhor, porque o esporte muda vidas. Muda. Você interage mais com as pessoas, você, de certa forma, fica um pouco mais disciplinado. Eu acho que essa é a ideia para a maioria maciça, porque são pouquíssimos que vão vencer como você. São ações pontuais, né? Mas o que você está falando aqui, de tudo isso que o esporte nos traz, né? Você está falando de um momento que você começou pós-40. Agora, imagina você proporcionar isso para uma criança na adolescência, Sim. dentro da escola. O ideal. Isso aí é para uma vida toda. É disciplina, é a convivência, é a autoestima, a perseverança. Tudo isso aí o esporte vai trazendo para a criança e vai lapidando ela para toda a diversidade que ela vai encontrar ao longo da sua caminhada profissional. Então, por isso que eu falo, ferramenta esporte é muito importante dentro de uma sociedade. E você descobriu isso depois de 40 anos. E aí você percebe o impacto que isso está tendo na tua vida. E o mais importante, você não tem noção. Você é uma célula multiplicadora. Tem muita certeza de que muitas das pessoas que estão ao seu redor estão inspirando em você. Simplesmente porque você começou a correr. Todo mundo te pergunta, o que você fez? Uhum. Por que você está diferente? Você está mais disposto? Você está mais bonito? Entendeu? E as pessoas às vezes falam, você fez cirurgia? Falei, não. Você fala assim, não, né? Eu só tive atitude. Correndo na rua. Não existe. Nunca é tarde para começar. E outra, eu não posso, eu não consigo. E eu convívio, assim, eu tenho um convívio de muitas histórias, assim como a sua. Todos os lugares que eu vou, as pessoas vêm dar o depoimento. Vanderlei, vou contar um pouco da minha história, cara. Eu tinha 160 quilos. O outro fala assim, eu tinha 150 quilos, hoje eu tô com 80, cara, tô com 90, cara. Cara, a corrida me salvou. É isso que você acabou de falar. A corrida não salva, ela resgata vidas. Em todos os sentidos. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Ricardo. Você cita muito ele na palestra, né? E vocês ficaram juntos mais de 30 anos. Estão juntos ainda, imagina. Ele que te treinou para voltar a Atenas, não foi? Parceria de longa data aí, né? É uma história. Tomou muita dura? Bastante, né? Mas eu sempre fui disciplinado também. Mas quando você desobedeceu, você caiu da moto. Mas foi poucas vezes. Caiu uma vez, tudo bem. Ficar caindo toda hora também. Não sou Neymar, né, meu? Você virou amigo dele. Não, meu amigo assim, da mesma forma, é importante frisar, né? Hoje você pega um mestre aí, um professor,
Muitas vezes ele fica a maior parte com a criança, às vezes nem o pai fica tanto tempo com a criança, com o filho, igual um professor fica. Então você cria uma amizade muito grande, de confiança, né? O professor, em muitos casos, se torna um referencial. Não, sempre foi, né? A referência nossa, quando a gente está buscando uma profissão na nossa vida, é o professor. Sim. Pô, quem não lembra do seu primeiro professor? Isso é inesquecível, né? E o Ricardo, com certeza, é um cara que estava ali ao meu lado, não só passando a planilha de treinamento, mas era um cara que era meu amigo, era meu psicólogo, é o cara que me dava apoio, suporte, e ele sempre dava aquela força, né? Vamos lá, vamos conseguir. Então ele transmitia muita confiança para mim, isso é fundamental. Claro que a gente sempre teve esse respeito mútuo, né? E o mais importante, né? Você ter a liberdade de dialogar. Quantas vezes que o Ricardo colocava uma planilha de treino, eu falei, não, Ricardo, vamos discutir aqui para ver de que forma que eu posso ter um melhor desempenho. Então, a pessoa também tem a hombridade de aceitar a ouvir, não só falar, não impor, né? Isso é por isso que nós crescemos juntos e fomos longe. Charlie. Vanderlei, quando você olha para a sua trajetória, né, o que você poderia voltar atrás e mudar? Olha assim, pela minha história de vida, cara, eu não queria mudar nada, não. Por mais que eu tenha passado algo difícil na minha carreira, na minha vida, cara, isso acabou me fortalecendo e deixando como exemplo. Então, foi difícil, foi árduo, o caminho mais longo, mas faria tudo outra vez para viver tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. A gente está entrevistando um grande nome do esporte. A gente teve a oportunidade de receber apenas uma edição de Jogos Olímpicos. Olha o número de atletas gigantes que o esporte brasileiro, em várias modalidades, produziu e teve, né? E você teve a honraria de ser o último atleta a pegar a tocha, acender a pira olímpica em 2016 no Maracanã, né? Para os jovens, você compartilhou esse momento, essa notícia, o telefone tocou, você atendeu e não podia contar para ninguém. Eu queria que você compartilhasse com os telespectadores, os internautas, os ouvintes, como é que foi esse momento de, poxa, tem Hortência, tem o Tandy, tem o Joaquim Cruz, tem o Guga, tem tanta gente famosa e importante, mas vai ser o Vanderlei o responsável por acender o fogo olímpico. Foi emocionante, né? Eu sempre falo, foi o maior momento de glória que eu já tive na minha vida, né? Porque eu havia participado de 3 Jogos Olímpicos. A maratona sempre é a última prova. Os maratonistas são o último a chegar na Vila Olímpica. Eu nunca tinha participado de uma abertura nos Jogos. Em 2004, eu fui convidado pelo Comitê Olímpico do Brasil para fazer parte da programação de abertura. Mas não tinha nenhuma relação direta com a pira olímpica. Na verdade, eu estava lá como porta-bandeira do juramento dos atletas. E eu ensaiei até na véspera da abertura. E aí, não coloquei expectativa nenhuma. Eu sabia que eu ia ser o porta-bandeira. Quando, na noite anterior da abertura dos Jogos, fui contactado por telefone que eu seria o atleta escolhido para a abertura. E, na verdade, recebi de uma maneira bem natural. Tá tudo certo, então. Aí, depois de 5 minutos, que foi cair a minha ficha do momento que eu ia viver. E aí, tomou conta, né, do meu adrenalina, ansiedade. Saiu contando para todo mundo. Pior que eu não pude fazer isso. Na Era verdade, surpresa. Era surpresa, tinha um compromisso de não falar para ninguém, nem mesmo a minha família. Então eu tive que a todo momento ali, cara, que antecedeu a abertura dos Jogos, cara, carregar aquilo só para mim. Eu falei, mas é muita maldade, cara, esses caras vão judiar de mim, né? Mas eu nunca poderia imaginar que eu pudesse fazer parte daquele momento tão especial, né? Que é o momento mais esperado dos Jogos Olímpicos, né? Que é a abertura, né? E veio ali Guga, Hortência e depois Vanderlei. Pois é. Engraçado porque nunca poderia imaginar, antes da abertura, nos camarins, cara, eu ficava olhando meus ídolos esportivos, cara, aqueles caras que foram referência para mim, que foram a inspiração para mim, cara. Poxa, mas eu que tô representando cada um desses atletas, cara. Você tava igual os jovens aqui, nós, querendo tirar foto com você. E eu ficava imaginando, né, quem sou eu diante desses caras, né? E o mais emocionante, né, foi quando ali preste ao momento da abertura, quando o Guga saiu lá no meio do Maracanã,
Ele foi ao centro do Maracanã e entregou a tocha olímpica para Hortência, né? E a Hortência, ela veio na minha direção, no pé da escada, cara. Quando ela chegou ali, fez reverência para mim. Uma mulher daquele tamanho. E entregou a tocha, cara. Cara, eu não continha de tanta emoção, cara. E eu tinha que me segurar, cara, para não atrapalhar o cronograma da abertura, né? E aí eu fiquei imaginando, cara. E aquela escada, para mim, aquela escada tinha uns 200 degraus, cara. E eu fui curtindo a cada momento, a cada degrau daquilo ali, cara, como fosse cada fase da minha vida, da minha história, cara. E fui subindo aquele degrau. Quando eu cheguei lá em cima, cara, eu contemplei assim, poxa, como valeu a pena percorrer esse caminho árduo, difícil, para chegar aonde que eu estou hoje. Cara, eu agradecia tanto aquele momento, cara, e o Maracanã inteiro, cara, aplaudindo, cara, aquilo iluminado, cara. Isso aí é uma coisa presente na minha alma, na minha cabeça, cara. Aí você vê, quando você faz com amor, com gratidão, com comprometimento, tudo vale a pena, né? E daquele momento eu vi que tudo valeu a pena, tudo aquilo que eu tinha feito ao longo da minha vida, da minha carreira, pelo esporte. Aqueles quilômetros depois do trabalho lá na lavoura. Pois é, depois do diário de trabalho. E muitas vezes era 10, 15 quilômetros para chegar em casa, cara. Às vezes, na minha condição física, naquele momento, depois de um dia de roça, cara, eu corria 5, 6 quilômetros, cara. Aí eu sentava na estrada assim, cara, ficava esperando o trator, porque eu não tinha mais força física. Não via a hora de chegar em casa. Muitas vezes dava tempo de comer um arroz e um feijão, às vezes uma linguicinha frita quando tinha, se não, era um maxixe ou uma abobrinha, para depois ir para a escola ainda. Aí estudava até 10 horas da noite, 10 e meia, chegar em casa, rapaz, exausto. Chegava, caía na cama, filho, no outro dia tomava um cafezinho preto e tudo de novo. Roça de novo. Então, assim, a gente, não tô falando para muita gente que está nessa realidade aí, e que vocês tenham a perspectiva, né? Sonhar, tem que ser ousado, pensar grande e não desistir, né? Pois não, Paula, mais um questionamento para o Vanderlei? Bom, quero saber como é que foi seu acesso ao esporte. Você acabou de dizer, né, que corria depois da lida e tudo mais, Vanderlei. E na palestra você disse que a corrida é o esporte mais democrático que existe, né? Não quer dizer que todo mundo vai sair correndo de qualquer jeito, mas é uma modalidade acessível, né? Para você, tinha que ser a corrida? Você na infância sentia falta de acesso a outros esportes? Você acha que isso é importante também para os jovens? Como é que é? Então, na verdade, cultura brasileira, quando criança, futebol. Uhum. É o que a gente via e o que a gente convivia. E na escola que eu fui, através do meu professor de educação física, conhecer outras modalidades. Ah, legal. E dentro dessas outras modalidades, a corrida. Só que a oportunidade da corrida foi para representar a escola nos jogos escolares. Então, não fui eu que escolhi a corrida. Foi a corrida que me escolheu. Uhum. Então, eu não tinha outra perspectiva em outros esportes. Nenhum. Uhum. Era só o futebol. A gente tinha aquele sonho que toda criança tem. Quando vê na TV, eu quero ser um jogador de futebol. Mas é uma realidade. Para quem mora no interior, numa cidade pequena, é um sonho impossível. Né? Então, você não tem infraestrutura, você não tem apoio que dê continuidade para você estar alimentando aquele sonho. E eu sempre falo, então eu contrariei a tudo e a todos para alimentar esse sonho de se tornar atleta. Uhum. Então não foi uma escolha, eu fui escolhido. Vanderlei, como é que você o Vanderlei vê... tem perfil de lateral direito, né? Um lateral assim que lépido e sagaz. Apoia bastante, fundo, né? faz o cruzamento. Antes da corrida, que a gente, depois de um dia de trabalho, quando não ia para a escola, a gente ia lá no meio do pasto, lá, cara, no meio de um monte de guanchumba lá, descalço, e a gente ficava lá, enquanto estava enxergando uma bola, muitas vezes era uma bola de pano, a gente não ia embora. Até escurecer, né? Até escurecer, cara. E aí, o que acontece? Naquela época, a gente ali, eu sou Zico, eu sou Nunes, eu sou Pelé, cada um tinha um nome, então a gente se espelhava. Cada um era um craque, né? Cada um daquele era um craque, cara. E é engraçado que naquelas brincadeiras que a gente tinha ali no cotidiano, no interior do Paraná, hoje o pessoal fala bullying, né? Cada um daqueles moleques tinha um apelido, cara. E eu não era diferente, né? Qual que era o seu? E eu não sei o porquê, cara. Me colocaram o apelido de bodega. Bodega aqui, bodega ali. Aí eu acho que todo mundo, rapaz, o meu é ainda bonito, bodega. Eu imagino dos meus amigos, como é que era, né? E é engraçado, né? Na cidade, eu nasci em Cruzeiro do Oeste, mas eu fui criado em Itapira, que é
uma pequena cidade, deve ter uns 12 mil habitantes hoje. E lá na cidade hoje, eu não sou conhecido pelo Vanderlei. Lá em Itapira, eu sou bodega. Até hoje, cara, quando eu vou lá, o pessoal me chama de bodega, cara, que gostoso. Você sabe por quê? Remete à minha infância, à minha história de vida lá atrás, cara. E se for na geração de hoje, se chamar de bodega, isso aí é bullying. É perigoso até preso, né? Vanderlei, Mas eu gosto. Como é que você vê a política hoje voltada para o esporte? Você acha que hoje a gente tem incentivos para formação de novos talentos que a gente não tinha antes? Precisa melhorar alguma coisa? Eu acho que esporte tem que estar na escola. Isso aí tem que ser atrelado. Isso aí tem que fazer parte da educação. Esporte tem que fazer parte da educação, principalmente na base, né? Em relação ao apoio e infraestrutura de esporte, a gente evoluiu muito. Eu faço parte de uma geração que a gente não tinha nada e conseguiu fazer muito pelo esporte brasileiro. Hoje, comparado à realidade nossa, hoje tem tudo. Eu nunca usufruí de um Bolsa Atleta, pra você ter noção. Eu nunca tive esse privilégio. Então, hoje, os atletas hoje, das categorias de base, já têm esse incentivo. Mesmo que pouco, dependendo da qualificação dele, cara, entrou entre os 3, melhor na sua categoria, já tem o auxílio de um Bolsa Atleta. Eu não tive isso. E nem por isso eu deixei de me comprometer e fazer resultado. Então, mudou-se muito as condições de fazer esporte. Mas tem que ser programa que dê continuidade. O esporte, ele não pode ser de gestão política. Ele tem que ser um trabalho contínuo. Esporte é longo prazo. Política é ontem. Toda política quer o resultado para ontem. E o esporte não é assim. Esporte é longo prazo, dando continuidade a um programa que seja acessível. E assim, a gente sabe que a gente vive num país de condições continentais, cara. Eu sei que a demanda é grande, não dá para absorver tudo, mas dá para criar situações que possam ser diferenciadas, que nós possamos progredir cada vez mais. Nós temos uma potência enorme, cara, na questão do esporte. A gente precisa fazer com que ela seja gerida, entendeu? E praticada. Vanderlei, foi ótimo. Foi bom demais, passou muito rápido. Correr é muito bom, né, Vanderlei? E falar do esporte, melhor ainda. Olha, Vanderlei, você representa tudo o que significa o olimpismo, né, que são os valores olímpicos. A sua humildade, o seu comportamento diante do episódio do Padre Maluco, isso tudo é a representação do olimpismo, dessa parceria Demar by Renapse com o Comitê Olímpico Internacional. Que você consiga levar o espírito olímpico para mais gente, especialmente para os jovens. Foi muito bom conhecê-lo e foi muito bom entrevistá-lo. Obrigado, uma enorme oportunidade de poder voltar mais uma vez a Goiânia, né? Falar de esporte, falar de coisas boas, né? E é isso. Vida que segue, né? Sempre. Paula, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Até uma próxima. Obrigada, Vanderlei. Valeu, obrigado. Charlie, valeu, um abração. Abraço, né? Essa é mais uma edição do podcast Debates Esportivos. É isso aí. E foi show, foi especial com o nosso herói olímpico, o Vanderlei Cordeiro de Lima. Até a próxima.